deixa eu falar. Tem uma vizinha aqui, né? Aqui no meu prédio tem um espaço grande que dá para caminhar embaixo. E aí eu tô caminhando todo dia. Aí uma vizinha me diz, eu ponho samba, né? Eu vou caminhando com samba. E aí uma vizinha me falou que a Quinta de Beethoven tira todas as energias ruins para começar a usar a Quinta de Beethoven. Aí eu ia te perguntar se isso é verdade. Nós vamos descobrir hoje aqui. Uhum. A Quinta de Beethoven é uma peça especial, né? Você sabe que o meu netinho, né, vai fazer 3 anos, né? E aí eu ponho para ouvir Por Elise com ele. Sei. Ele adora, é impressionante. São 10 minutinhos de Por Elise, ele se deita no meu colo e fica lá doido. E aí ele me liga agora, que a gente não está podendo se ver, né? Ele me liga, vovó, a música de piano. É lindo. Sabe que se eu colocar Por Elise, meus irmãos me matam, porque durante um bom tempo era a única música que eu sabia tocar no piano. Era Então eu só dava ela, né? É a que eu sei tocar até agora. Se me botar no piano, eu vou tocar Por Elise. Sabe qual a diferença entre eu e você? Eu nem Por Elise sei tocar no telefone. No piano. Oi, Olívio, tudo bem? Ah, o Olívio chegou, Olívio. Sentimos sua falta no último. Tá o Sérgio Rosenberg também, bem-vindo. O Sérgio. Cima, a Eva, olha só. Já... eu não estou vendo. Oi, mãe. Oi, Miriam. Miriam. Oi, Rose. Tudo bem? Tudo bem. Nossa, tá piscando demais. Tudo bem, Peter? Tudo ótimo, tudo ótimo. Eu acho que a internet está muito ruim. Tá piscando muito aqui. Aqui também, aqui todo mundo está usando a internet, né? Então, acho que no mundo inteiro está todo mundo usando a internet agora. Internet, Estamos todos conectados. É impressionante o que eu recebo de vídeos. Não dou nem conta de ver tudo. Mas é sorte nossa que temos internet, temos celular ou computador, porque antigamente não tinha nada disso, né? É verdade. Não é? Peter, aqui sumiu. Oi. Peter. Eu estou te ouvindo, Eni. Aqui sumiu. Não sumiu porque eu estou te ouvindo. Mas eu não estou vendo nada. Eu estou vendo só 4 pessoas. A senhora está no celular? Não, eu estou no computador. A gente está vendo direito. É que depende, tem algumas configurações de tela. Peraí, deixa eu ver. Gallery View. Isso. Gallery View. Ah, agora sim. Oh, que legal. Agora eu estou vendo. Agora eu estou vendo todo mundo. Silvia. Silvia. Oi, Peter. Tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo bem? Oi, gente. Boa tarde. Oi, Boris. Boa tarde. Boa tarde a todos. Oi, Natan. Tudo bom? Fala, Miriam. Tudo bem? Nunca mais te vi. Verdade. Então, olha que coisa boa se encontrar aqui nessa sala de estar. Nem me fale, é um luxo, viu? Eu até esqueci como é que se conversa, viu? De tanto que eu estou sozinha na casa. Então, essa é a nossa ideia mesmo, Rosica, da gente poder bater um papo assim mesmo. É uma grande coisa. Boa tarde a todos. Olha a Marisa entrando também, oba. Marisa! Oi, Mário, como é que você está? Parece aí, Marisa, oba! A Janine está entrando. Será que está entrando, a Janine? Miriam, hoje eu recebi um vídeo alemão de um camarada que faz ajuda para as pessoas que estão sozinhas, né? Ele dizia o seguinte: se você está conversando com as suas plantas, com os teus móveis,
com a tua cama, com a tua geladeira, isso é normal. Se por acaso eles responderem de volta, aí você liga para a gente. Estava reclamando que estava tendo muita ligação, né? É isso aí. Né, mas olha que legal, olha quanta gente aqui reunida. É um jeito de se encontrar, conversar. Exatamente. E o assunto hoje é bom. Hoje o Peter vai arrasar e semana que vem a Marisa, né, vai falar de viagem. Ela já está aqui hoje, já. Terça-feira. Quem é que está gerenciando a reunião? Você estava no mudo, Marisa? Tem alguém gerenciando a reunião? Tem sim. Tem a Stephanie, tem eu, Jorge. Aliás, deixa eu mudar aqui meu nome. E a Jana deve estar chegando, são 3. A Jana deve estar entrando também. E a Silvia, tem a Silvia, né? Também, que está aqui. São 4, na verdade. Silvia não vai? A Silvia? Eu, Stefania. Cadê a Silvia? A Silvinha. Stephanie, você é parente do Jacques Stern? Não, eu não sou. Eu sou carioca, né? Então, mas eu também não tenho família no Rio de Stern. Tá? Quem tem está em Israel só. Não, esses são de São Paulo, não são do Rio Stern. Não, mas o meu é do Rio. O Jacques e a Herman Stern são muito conhecidos aqui em São Paulo. Não conheço, é engraçado, né? Porque eu não conheço Stern de São Paulo, eu só conheço do Rio. Apesar de eu já estar em São Paulo há 25 anos, né? O meu é do Rio. A Janine levantou a mão. Quer falar? Janine? Janine não entrou, né? Não, ela está aí. Ela até levantou a mão aqui. Aliás, isso a gente podia combinar. Quem quiser também levantar a mão e falar. Então, só vou contar rapidinho, para quem estou vendo gente pela primeira vez aqui. A ideia dessa sala foi exatamente as pessoas se encontrarem e sempre ter um assunto interessante. Já falamos de comida, estava o Beni, falou super legal, foi um ótimo papo. Hoje a gente vai ter o Peter falando de música e que Beethoven, de alguma maneira, tem a ver com a gente, que até hoje a gente adora. E a ideia de vocês também convidarem as pessoas é um jeito de se encontrar. Tá? A gente está tentando fazer uma agenda 2 vezes por semana, então é uma sala aberta, sempre com assuntos interessantes. E a ideia é ser um bate-papo, tá? Alguém sempre falar algum tema interessante, lançar a conversa e depois cair. A Andréia aí também. Olha, Andréia aí. Hoje está... Legal. E de alguma forma bater papo, cada um contar a sua experiência em relação àquilo que sente e tal, conversar mesmo, é uma sala de estar. Então, estou passando a bola para o Peter. Bem, pessoal, vamos começar no horário. Se vocês quiserem que eu dou mais uns 5 minutos, eu posso dar, mas é um bate-papo importante começar na hora. Como nós estamos falando de um alemão, nós temos que ser alemães e começar na hora. Então, hoje nós vamos falar de Beethoven, né? Então, Beethoven é esse personagem que a gente ouve falar muito, e a pergunta é por que Beethoven, né? O que ele fez de tão extraordinário? O Beethoven nasceu em 1770 e teve uma infância muito difícil. A mãe dele casou pela 2ª vez, já tinha perdido um filho, era viúva e casou com o avô dele era uma pessoa famosa no mundo da música, era o homem mais importante da corte em Bonn, e o pai dele tinha problemas e virou alcoólatra. Então, sendo alcoólatra, ele sempre tratou muito mal do Beethoven. Logo cedinho, Beethoven tinha um talento extraordinário. Ele tocava piano maravilhosamente bem e ele quis lançá-lo como sucessor de Mozart. Mozart, com 6 anos, já era uma criança prodígio e ele queria lançar o Beethoven como criança prodígio, mas não deu muito certo, porque todo mundo já conhecia o Mozart. E ele foi muito duro com o Mozart, né? Com o Beethoven, com o filho dele. Mas o filho dele superou isso e o que aconteceu é que ele acabou ficando muito cedo. Ele já começou a compor, com 8 anos ele já fez a primeira peça musical dele, e ele acabou sendo conhecido pelo governador, chamava Eleitor naquela época, era irmão do imperador de Bonn, que conseguiu mandar ele para Viena.
E o Beethoven teve sortes e azares na vida dele. Então, a primeira coisa que aconteceu, quando finalmente ele chegou em Viena com o objetivo de conhecer o Mozart, a mãe dele falece. E aí ele volta para Bonn. Fica 5 anos em Bonn, de novo é mandado para Viena. E dessa vez ele fica lá até o fim da vida dele. E lá ele começa a ter aulas com o Haydn. E logo começa a se mostrar um aspecto da personalidade do Beethoven, que o Beethoven era uma pessoa diferente. Ele, logo que o Haydn vai dar a primeira aula para ele, diz para ele: olha, espero que o espírito do Mozart entre dentro de você. E ele responde: não, na verdade, o Beethoven é que vai entrar dentro do espírito da música. O Beethoven era baixinho, ele tinha 1,62 m, era feio, ele tinha a cara cheia de varíola, era troncudinho, se vestia muito mal, ele tinha uma característica igual ao Steve Jobs no começo da vida, ele não gostava de tomar banho. É um problema. Mas ele era um pianista extraordinário, né? E o que aconteceu, que logo que ele chegou em Viena, a aristocracia de Viena ficou arrependida do que aconteceu. Opa! Alô? Vocês estão me ouvindo? Ouvindo sim. Agora voltou. Agora vendo. Então, logo que ele chegou em Viena, a aristocracia estava muito arrependida do que tinha acontecido com Mozart. Se lembrarem, o Mozart não foi reconhecido, foi muito maltratado, morreu pobre e foi enterrado como indigente. Então, quando apareceu o fenômeno Beethoven, que era como se fosse um popstar, a aristocracia falou: não, esse aqui nós não vamos perder. E começaram a dar todas as oportunidades para ele. Teve um príncipe que deu morada, teve outro príncipe que recebia ele em todos os lugares, e ele virou um grande popstar. E realmente ele tinha um talento como pianista muito grande. E ele viveu uma época muito feliz, e nessa época eu vou tocar algumas pecinhas, pouco, tá? Para vocês entenderem um pouco o que eu estou falando. Espero que vocês gostem. Muito bem. Então, o que vocês ouviram foi a sonata Passionata, né? E aí ele ia fazendo as sonatas, ele começou a fazer a primeira sinfonia, a segunda sinfonia, e eu vou contar um pouquinho da história da música, não vou ser muito professoral. A história da música teve várias fases, né? E ela começa com a música medieval. Da música medieval, a música medieval era basicamente para a igreja. O Papa Gregório fez o canto gregoriano, aí depois teve a música renascentista. Na música renascentista, começou, na Renascença, houve uma glorificação do passado. Então, voltou aos gregos e os romanos, essa parte histórica, e era muito mais vocal a música renascentista. Aí veio o Barroco, onde o Barroco começa a entrar um instrumento, é muito polifônico e bastante rebuscado. E a próxima fase é a clássica. A clássica já é parecida com o que nós conhecemos e a forma era muito importante. E essas formas eram muito determinantes. Então, um concerto tinha que ter tanto de tempo, a sinfônica tanto de tempo, quantas
minutos cada parte, e, de repente, o Beethoven está nessa fase do clássico, e ele é a pessoa que vai do clássico para o romântico. O que aconteceu com o Beethoven? Primeiro, ele era inconformista, ele não gostava muito de regras, ele era idealista. Ele veio de Bonn, onde havia uma universidade, e já tinha as ideias novas de Kant, Goethe, Schiller. E aí ele ficou muito impressionado com Napoleão, porque o Napoleão pregava naquela época mais ou menos parecido com o Bolsonaro, uma coisa, ele pregava uma coisa e depois ele mudou. Mas ele era o grande herói dele, era o Bonaparte, era uma Napoleão, e ele tinha essas ideias de igualdade, fraternidade, etc. E quando ele está no auge, acontece uma coisa terrível para ele. O que para ele era uma coisa que começou incomodando e foi se tornando muito grave, ele começa a ficar surdo. E isso é uma coisa terrível, imagina, um músico ficar surdo. Então ele sai de Viena, ele vai para uma cidade chamada Heiligenstadt, e lá ele pensa seriamente em se suicidar, e ele até faz um famoso documento chamado Testamento de Heiligenstadt, que ele manda para os irmãos dele, e lá ele resolve que, mesmo que ele não ouvir, ele tem música dentro dele, e ele vai até onde ele conseguir. Aí ele volta para Viena e ele faz uma sinfonia completamente diferente de qualquer coisa que foi feita, chamada de Heroica. Tá? A BBC de Londres fez um filminho sobre essa sinfonia, com roupas da época, etc., que eu vou apresentar para você. Ele vai demorar mais ou menos uns 4, 5 minutos. Pode ser? Ok. Então, Deve ser. Então, o que acontece? Quando o Beethoven vai fazer essa sinfonia, muitas coisas ele está rompendo. Em primeiro lugar, em vez dela durar 1 hora, só o primeiro movimento demora 1 hora. Segundo, até aquele momento, uma sinfonia era uma música meio de fundo, entende? Era um background. Então, enquanto estava tocando a sinfonia, o pessoal estava andando, conversando, servindo bebida, etc. E ele, pela primeira vez, faz uma música onde as pessoas têm que ficar sentadas e prestando atenção. E ele já começa dando um impacto, ele começa com um som muito alto. Segundo, ele coloca a música bem mais alta e ele tem um tema, né? Então, nesse tema é o tema de heroísmo. Então, eu vou apresentar para vocês 3 trechos, tá? O primeiro, em que ele começa a reger essa sinfônica, e na casa de um príncipe, é a primeira vez que ele está tocando, e de cara ele já dá uma bronca nos músicos, dizendo que eles não estão tocando direito, que eles têm que tocar mais rápido. E aí ele é convidado para essa apresentação o Haydn. O Haydn era o maior músico da época, né? O Haydn foi professor dele. O Haydn era, naquela época, o compositor mais famoso, e no fim dessa apresentação, eles perguntam para o Haydn o que ele achou. E eu vou mostrar isso para vocês. Então, isso vai demorar alguns minutos, eu espero que vocês gostem. Então, são 3 videozinhos, tá? Most serene highness. We've been working round the clock. The piece is on. Stop. Bloody hell. Esse é o Beethoven. My wife says it's about Napoleon.
How may a piece of music be said to be about something? I've never seen anything like it. It may not be music at all. I thought you lot were supposed to be good. It's off the beat, sir. And there's so many markings, we can hardly read them. Gentlemen, it is our first attempt. Patience, please. Even to my ears, it does sound rather fiendish. Rather difficult to play, don't you think? Violent. Needlessly violent. I've marked it exactly as I want it played. The marking here, you see, sforzando. Sforzando. A sharp attack to each note, Your Highness. I'm really hammering it. How modern. Look, my friend, you're trained to make a beautiful sound. But I don't want a beautiful sound. Elsewhere, yes, but not here. This is a summons, an imperative. Play me the first two chords. I want more intensity, more guts. Again, please. Don't be so tentative and play louder. We never play louder than that. And some of it's hard to follow. It keeps changing. Yes, it changes. The mood shifts all the time. But are you telling me you can't play it? Not at all. Then play it for the love of Christ! Could we play it a little slower, sir? No. Not slow. Urgent. That's it, yes. Punch every accent. About life. What do you say, Herr Haydn? Very long, very tiring. Unusual then, wasn't it? Unusual. He's done something no other composer has attempted. He's placed himself at the center of his work. He gives us a glimpse into his soul. I expect that's why it's so noisy. But it is quite new. The artist as hero. Quite new. Everything is different from today.
essa é a frase famosa, né? Quer dizer, nesse dia a música muda, porque como nos quadros, se vocês lembrarem os quadros clássicos, quanto mais perfeita era o desenho, quanto mais claro, quanto mais nítido, era melhor o quadro. E quando chegaram os impressionistas, não era mais se o quadro era bonito, era o que o artista sentia quando ele via aquilo. E foi mais ou menos isso que o Beethoven fez. Então, essa sinfonia heróica, que ele ia chamar de Bonaparte, aconteceu também o seguinte, que quando ele soube que o Bonaparte se coroou a ele mesmo, ele pôs a coroa nele como imperador da França, e não era mais cônsul-geral, ele rasga a primeira página da partitura e, em vez de chamar ela de Bonaparte, ele chama de heróica, que é como se fosse um herói. E assim que era o Beethoven. E aí ele fica surdo e as coisas vão piorando. E aí eu vou colocar mais 3 peças para vocês, que é muito representativo do que ele é. Posso continuar ou alguém tem alguma pergunta? Tá. Então, a próxima peça, passa-se alguns anos, ele ao contrário de Mozart, ao contrário de Haydn, o Haydn fez 114 sinfonias, o Beethoven só fez 9. O Mozart fez 42 e morreu muito jovem. O Beethoven era muito mais lento na produção dele, porque ele ia, vinha. E a próxima sinfonia é a Quinta Sinfonia, a famosa Quinta Sinfonia. Essa sinfonia é onde ele aceita o destino dele. Então, ela começa com aquele famoso tan-tan-tan-tan, que é o destino batendo na porta dele, falando, olha, infelizmente é isso que vai acontecer com você. Você vai ser um músico, você vai ser talentoso, você vai ser tudo, mas você não vai ouvir aquilo que você faz. Mas o Beethoven tinha um ouvido perfeito, ou seja, ele conseguia imaginar um som e que nota que era aquela. Então eu vou apresentar o início da Quinta Sinfonia, tocada pela Orquestra Filarmônica de Berlim, com um dos seus regentes mais famosos, que é o Herbert von Karajan. E o que vocês vão perceber é que o Karajan tinha uma forma de conduzir muito diferente. Ele fica de olhos fechados e não olha para os músicos dele. Então, durante os ensaios, ele acha que ele já demonstra para os músicos o que ele quer fazer. Então, eu espero que vocês gostem. Opa, pera que eu errei. Desculpa a nossa falha.
e como vocês podem ver, é uma coisa muito intensa, né? Uma cacetada na orelha. E ele continua essa sinfonia. E quando ele estava em Heiligenstadt, ele sempre voltava muito para lá. Ele voltava para a natureza, ele voltava para a floresta. Na mesma época que ele fez essa quinta sinfonia, ele faz uma outra sinfonia, que é a sexta sinfonia, chamada Pastoral, que é completamente diferente dessa. É uma sinfonia onde ele tenta retratar a natureza. Eu espero que vocês gostem. Muito bem. Muito e aí bom. o tempo vai passando e chegamos ao fim da vida dele. Né? No fim da vida dele, quando ele está completamente surdo, ele fica em paz com ele mesmo e resolve fazer a obra que é considerada uma das maiores que já foi feita na música, que é a Nona Sinfonia. Na Nona Sinfonia, até aquele momento, todas as sinfonias eram instrumentais. Ele resolve fazer um quarto movimento com vozes. E ele resolve pôr um coro com 100 e poucas pessoas no coro, uma orquestra enorme. E nesse movimento ele resolve pegar um poema de Schiller. Schiller era um poeta alemão, que ele tem um poema chamado Ode à Alegria, onde ele conclama as pessoas do mundo a se darem, fazendo o que nós estamos fazendo hoje, mas fisicamente, a se darem as mãos, a ter harmonia, a ter um mundo de menos perturbações, e essa era a mensagem final dele. Eu vou colocar esse último trechinho da Nona Sinfonia, com a Orquestra Filarmônica de Berlim, com o seu atual regente, que é o Kirill Petrenko, e aí eu vou dar a palavra para vocês.
Nossa. Muito bem, pessoal. É isso aí. Eu espero que vocês gostaram do meu amigo. Nossa, lindo. Foi uma aula de Muito música, que lindo. delícia. De músicas lindas. Até olha, queria... Fala aí, Jorge, 30 minutos assim espetaculares. Não, dá para ficar a tarde inteira. Tanto que até tem uma sugestão agora das pessoas conversarem um pouco e depois a gente deixa a sala aberta e se Peter puder deixar o som rolando, a gente, quem quiser, pode continuar. E até queria, assim, rolou uma história no vídeo que eu achei um barato, que é muito legal, assim, que ele fez uma ruptura, né? E você tinha uma música até de um jeito até 1 hora e de repente ele fez a ruptura e tinha tudo a ver com aquele momento, tanto que a partir dali virou meio que isso, e eu percebo que acontece meio que em tudo, hoje está acontecendo. Então, até para mim, eu tive essa percepção, vamos dizer, sempre essas pessoas que são meio vanguarda, elas acabam tendo essa percepção e se antecipando um pouco a seu tempo, né? E aí, com a música, muito legal. Eu até tenho curiosidade de saber quem hoje está fazendo essa ruptura. Eu não consigo enxergar muito. Eu queria jogar uma conversa. Quem quiser falar um pouco, o Peter também um pouco sobre isso, ou quem mais, ouvir mais gente. Eu acho que deve ter um monte de opiniões super legais por aí. Bem, eu vou começar. Então, o que aconteceu? Depois do romantismo, veio a música moderna, né? O último romântico era o Mahler, que ainda trabalhava com a harmonia. E nosso ouvido está acostumado com harmonia, com música agradável. E a música moderna, ela foi para um lado de uma música atonal, que a música não é agradável, mas ela tem um certo sentido. E, de uma certa forma, isso é a música contemporânea, essa música atonal de Schoenberg, um monte desses autores. Eu, particularmente, não gosto porque eu sou atraído pela harmonia, eu gosto de ouvir música agradável. Então, essa ruptura se deu. E o que aconteceu é que, com a popularização da engenharia, apareceu o disco, o primeiro disco de acetato, apareceu o rádio e apareceram outras formas. Se vocês pensarem nessa época, a música ainda era uma coisa muito exclusiva, né? Você só podia ouvir música ao vivo. No momento que, com o rádio e com as mídias que foram evoluindo de 78 rotações até chegar ao que está acontecendo agora, então começou a se popularizar e apareceram outros formatos. Então, um dos formatos que apareceu foi o jazz, que era proveniente da música dos negros, né? Aí teve pop, aí teve a música de cinema, e, de uma certa forma, a música erudita ficou, não estacionada, ficou dentro do seu nicho ecológico. Mas, sem dúvida, o Beethoven era um camarada revolucionário e ele tinha muitos lados, né? Ele era inassível, ele era muito mal educado, ele era grosso, né? Ele era um solteirão, ele nunca conseguiu... eu achava bom o Moacir dar o microfone aí, se puder. Isso. Ele era um solteirão, ele nunca conseguiu conquistar uma mulher, ele nunca conseguiu ter filhos. Ele falava exatamente o que ele pensava. E tem uma história terrível. Ele tinha um irmão que era o manager dele, né? Que tem um filho, o irmão dele morre e ele faz coisas incríveis para tirar esse filho da mãe. Não filho da mãe, filho da progenitora dele. Então, ele tem uma batalha na justiça muito feia e ele consegue adotar esse sobrinho dele, fazendo um monte de coisas, de acusações à ex-cunhada dele, e fica com esse filho. Esse filho nunca gostou dele, esse filho não foi nem no enterro dele, mas ele era assim, ele era um cara que ele metia uma coisa na cabeça e fazia. Então, ele era muito... Tinha esses dois lados, esse lado genial, onde ele se expressava maravilhosamente bem na música, mas como pessoa
talvez pelo fato de ele ser surdo, era uma pessoa de difícil convivência. Legal. Oi, Mônica Mussi, beleza? Chegando aí. Oi, boa tarde. Legal. A Rose queria falar alguma coisa, ela está tentando faz tempo. Conta pra gente, Rose. Rosica. Então, eu não sou entendida em música. Vocês me escutam? Sim, sim. Estão me escutando? Sim. Tá. Não sou entendida, mas eu tenho sentimento. E pelos meus sentimentos, e como disse no filminho que nós vimos hoje, ele se colocou no meio do concerto, no meio da música, certo? Agora, quando foi na sexta sinfonia, ele estava ausente, era uma pausa, na minha opinião modesta, né? É uma pausa, ele não estava no centro, não era ele que estava sentindo aquilo, ele estava só retratando de fora, não de dentro dele. E na nona, era ele de novo, ele com... livre porque ele estava surdo e ele tinha muitas dores, porque ele tinha muitas doenças, né? Ele sofria muito e ele conseguiu se desligar e fazer essa música maravilhosa. Essa é a minha opinião. Agora eu gostaria de saber o que o Peter acha. Bem, na verdade, não é o que o Peter acha, é o que a gente sente, né? Quer dizer, quando se pergunta, mas por que Beethoven, né? Porque ele realmente rompeu barreiras, ele teve muita coragem de fazer as coisas, né? Ele rompeu paradigmas, e para vocês terem ideia, dizem que os três grandes da música são três Bs, né? Que é Bach, Beethoven e Brahms, né? O Bach, porque na época barroca ele que conseguiu organizar a música polifônica, ele fez ela quase ser uma música matemática, né? E não sei se vocês sabem, o Bach morreu desacreditado. Os filhos dele tinham até vergonha dele, porque achavam que a música dele era antiquado. E o Mendelssohn, judeu como nós, 100 e poucos anos depois, que ressuscitou a música do Bach, né? O Brahms, que foi o sucessor do Beethoven, ele fez a primeira sinfonia e ele demorou 17 anos para publicar, porque ele tinha vergonha de fazer uma sinfonia depois da nona sinfonia de Beethoven. Graças a Deus, ele fez mais 4 sinfonias para nós depois. Mas Beethoven, ao fazer essa nona sinfonia, ele rompeu muitos paradigmas e foi difícil de ser superado. Agora, cada um sente do seu jeito. Existem compositores maravilhosos, existe toda uma turma. Para mim, na mesma categoria está o Mozart, tá o Dvorak, está Tchaikovsky. São compositores maravilhosos. A Anitta quer falar alguma coisa. Anitta. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Sim. Como eu pergunto para o Peter, bom, não preciso dizer que o que eu já assisti com o Peter nas nossas palestras, nossas reuniões do Lehaim, ele sabe que eu sou fã número 1 dele, né? Um dia você vai falar sobre a Carmen Miranda também, que foi uma coisa assim genial, né? Que todo mundo tem que saber como foi realmente a vida dela, como ela cresceu. Mas, enfim, eu pergunto para você, Peter, como que um ser humano, como ele era, poderia fazer essas músicas, esse tipo de música, com tanto sentimento, com tanta sensibilidade? Não é um contraste muito grande? Bem, eu não sou compositor e eu só aprendi, eu me viciei em ouvir música. A vida toda eu ouço música. E eu estou sempre procurando o som, né? E eu tenho pouco preconceito. Eu gosto de ouvir tudo. Tem algumas coisas que eu não gosto, mas eu gosto de ouvir tudo. O Beethoven tinha um ouvido perfeito, ou seja, ele conseguia imaginar um som e imediatamente transcrever ele para a música. Se você vê os grandes maestros, os grandes músicos, eles olham uma partitura e eles já veem imediatamente como é que é. Naquele filminho, você vê que os músicos já olhavam a partitura, o copiador daquelas partituras que aparece e fala que é um monstro, ele já olhou aquilo e falou, puxa, é muito difícil tocar. Quando foi tocada a Heroica pela primeira vez na Filarmônica de Viena, no Musikverein, foi um fracasso, porque nem o maestro, nem os músicos entenderam direito daquilo se tratava, né? Então, a tua pergunta é uma pergunta difícil, né? Quer dizer, como é que as pessoas conseguem fazer música
é um mistério, né? Como é que o que as inspira, né? Por que o Beethoven andando por uma cachoeira consegue reproduzir uma música dessa? Por que ele, ficando surdo, ele faz a Quinta Sinfonia pensando que o destino está batendo na porta dele, né? Como é que esse processo evolutivo? O Victor Hugo tinha uma frase sobre música que eu gosto muito, onde ele diz o seguinte, que música é aquilo que nós temos que ouvir, mas que não pode ser expresso em palavras. Muito bom. Quem quer falar? Eu de novo. Posso? Olha, sempre. É o meu fã-clube, faz favor, viu? Então, como ele estava... Eu vou lançar um desafio, né? Porque eu também gosto de um desafio, né? Eu também sou de dezembro, que nem ele, sou sagitariana, do mesmo mês do Beethoven, né? Então, a gente, além de gostar de liberdade, que ele também gostou, então eu também gosto de desafios. Se ele não estava escutando realmente, e ele continuou compondo a melhor de todas as obras dele, a conta matemática. Outros dizem que ele não sabia matemática, ele só sabia somar e diminuir, não sabia nem multiplicar nem dividir. Então, como que se explica isso? Esse é meu desafio. Eu tenho uma explicação, se o Peter permitir. Eu tenho uma explicação, eu quero que vocês pensem, né? Eu tenho uma, eu sou arquiteto. Eu enxergo matemática tridimensionalmente nas coisas. E a música também é a mesma coisa, é ritmo. Então, para ele consegue enxergar no espaço, no tempo, a matemática. Então, de alguma forma, ele era um grande matemático, só que ele não entendia dos números, ele entendia da sequência e como as coisas se encaixavam. Não sei se alguém pensa diferente ou acrescenta. É que, aparentemente, ele não entendia nada de matemática. Ele não entendia de matemática a tal ponto que o dinheiro dele, os bens dele, ele mesmo dizia que ele não consegue administrar porque ele não consegue fazer as operações matemáticas. Então, se ele não entendia de matemática, como é que ele fazia com a música que ele não escutava? Bem, se nós temos um presidente da República que não consegue concatenar as ideias dele, ele também conseguiu fazer, né? Não, mas é muito diferente. Eu não sei se ele não consegue esse presidente ou se é uma tática dele, né? Ou se realmente ele tem algum problema, não sei. Não me deu trabalho, né? Agora, no Beethoven, eu acho que ele conseguiu algo assim que poucos no mundo conseguiram, né? Essa liberdade dele. E como que ele conseguiu isso, né? A pergunta. Ninguém mais quer dizer nada? Olívio, tá quieto. Muito mal, ou ninguém entendeu nada. Então, não entenderam? Não, eu entendi a pergunta. Por exemplo, eu tenho um ouvido ruim, mas eu tocava piano e eu tocava lendo a pauta porque eu sou boa, talvez, de matemática. Então, eu sabia ler a matemática. Eu nunca pensei que eu estava pensando em matemática, mas provavelmente era isso, né? Então, eu via os compassos, olhava e conseguia tocar razoavelmente bem lendo, mas se me tirasse, eu não conseguia. E se me mandasse tirar de ouvido, eu não tiro um dó. Então, talvez seja isso. Talvez a matemática ajude também quem não tem ouvido bom, né? O ouvido bom, no final, está lá embutido no cérebro dele. Não sei. Mas a pergunta foi que ele não sabia bem matemática e ele que fez a composição, não é ele que tocou, porque tocar com as notas na frente é muito, dá para ver com os olhos, né? Não precisa nem muito de matemática. Agora, não escutar, não entender de matemática e ele escrever, quer dizer, ele estava escutando dentro. Eu posso falar alguma coisa? Eu gostaria de responder, talvez. Eu acho que o gênio, a pessoa quando ela é genial,
pode ter alguns fatores que ela não entenda ou que ela não saiba, mas ela é tão genial que isso aí flui para qualquer área. Pode ser a música, pode ser a arquitetura. O arquiteto, às vezes, ele é tão bom que ele não precisa saber de matemática, ele consegue visualizar tridimensionalmente as formas. Então, acho que é o caso do nosso amigo Beethoven, que ele é tão genial que a coisa flui, ele não tem controle sobre isso. Eu vou dar sequência ao Mussi. Por que uma pessoa precisa entender de matemática para ser músico? Não vamos confundir que matemática é uma coisa e aritmética é outra, né? Mas será que eu tenho que contar para poder ter harmonia, né, Peter? De repente, a harmonia, né, que é uma palavra latina, ela quer dizer aonde eu gosto de algo, né? Isso não quer dizer que vocês gostem. Agora, eu acho que Beethoven, o Mussi falou muito bem, ele era um gênio. Então, essas pessoas geniais, eles não precisam do que nós temos por base, eles estão além da gente, né? Então, no caso, acho que o Peter ele foi muito perspicaz. Eu posso falar porque ele é um querido amigo meu, né? Ele foi perspicaz, né, meu querido? Você foi bastante perspicaz porque ele falou muito bem sobre a história e aí ele trouxe a música de Beethoven. E ele trouxe um filme sobre Beethoven. E ali a gente percebe realmente esse nanico, o quanto grande ele era, e que uma pessoa como ele... Lembram, o próprio Einstein, ele sempre se deu mal em geografia, né? Então, eu acho que dentro da comunidade mesmo, a gente percebe o quanto que uma pessoa que é boa em algo, ela pode ser muito ruim em outras coisas, né? E lembrando, já vou ficar quieto, lembrando que a palavra errado ou não está certo vem do ivrite, vem do hebraico, errat, que quer dizer um, que é o único número que ele multiplicado por ele mesmo dá ele mesmo. Então, Beethoven, ele está além das nossas visões. Você colocou muito bem, Olívio. E se a gente lembrar um outro grande compositor, que é o Mozart conseguia fazer uma sinfonia em uma semana. Ele pensava, ele enquanto ele ia já colocando direto na partitura, sem cópia, sem nada, como é que era a música dele, né? Se vocês viram aquele filme Amadeus, vocês lembram que o Salieri, que era o grande inimigo dele, e o engraçado, o único professor que ensinou alguma coisa para o Beethoven, ele admitiu, foi esse Salieri. Mas no filme Amadeus, esse Salieri, que o diretor fez uma história que o Salieri que envenenou o Mozart, ele diz que o Mozart ele ouvia a música dos anjos, né? Ele ouvia a música de Deus e retratava essa música de Deus. Então, realmente, como o Olívio falou, com toda a sua erudição, a gente não consegue entender. Você vê que eu tenho amigos profissionais aqui. O meu amigo consegue dar palpite guiando o carro dele. Então, você quer coisa melhor que essa? Isso é legal. Isso é o Mussi. Aí, Mussi. Mussi, você está dirigindo, Mussi. Como é que você consegue? É verdade. Eu tenho uma pergunta para o Peter. Posso fazer? Claro. Deve, né, Peter? Em todas as artes ou em todos os esportes, sempre tem uma evolução. Então, o que é antigo, o atual fica melhor. E na música erudita, a gente não vê isso. Por quê? Porque eles eram tão geniais nessa época de Beethoven, de Mozart, do próprio Salieri, e hoje a gente não vê assim essa genialidade. O que mudou e o que não melhorou? A tua pergunta é muito boa. No início, lá por 1910, quando veio a música moderna e depois a contemporânea, eles resolveram ir para o lado do atonal, eles resolveram ir para o lado do não harmônico. Não é como, vamos dizer, a pintura moderna ou como essas exposições, não sei como é que chama, quando eles colocam eventos com
enfim, com um monte enfim, como é que é? Peter, fala o abstrato. Fala abstrato, tá bom. Não, mas eles colocam... Teve uma grande exposição onde tinha uma cabra, tem uma outra que é um urinal, etc. Isso, isso pode ser assemblagem, tá? Onde você assembla, onde você coloca sobre, ou então, no caso do Marcel Duchamp, onde você falou do urinol aí, pode ser performance ou instalações, que a sua mulher faz muito bem. Handmade. Eu tenho gente talentosa na minha família, que é a minha mulher, que é a minha filha, então eu não preciso fazer nada, eu fico ouvindo música. Mas respondendo ao Mussi, é o seguinte, quando eles foram para o caminho do atonal, quando eles foram para o caminho da dissonância, aquilo que nós gostamos nessa música, tanto a música clássica como a música romântica, como as óperas, são coisas que nós consideramos harmônicos. E os compositores modernos, eles tentam retratar a música moderna com dissonância. Então, eles reproduzem músicas do dia a dia e isso acaba não sendo agradável para os nossos ouvidos. E os meios de comunicação, hoje em dia, foram muito mais para o popular, né? Então, hoje em dia, na música popular, há muito mais difusão, né? Então, eu acho que foi isso que aconteceu. Então, quando você vai num concerto de música, você vai numa sala de concerto, quando a música é conhecida ou é agradável, a turma fica quietinha ouvindo. Quando a música é dissonante, etc., muita gente levanta e vai embora. É o que está acontecendo. Eu tenho dificuldade de gostar de música atonal e dissonante, mas tem muita gente que gosta. Posso falar algo? Claro. Fala, Boris. Então, matemática, no meu entender, é uma coisa que já vem no software do humano. O problema é a operacionalização da matemática, ou seja, a aritmética seria uma operalização da matemática. A matemática, você pode não saber operar em números, mas você pode saber operar em música. Então, você tocou num ponto muito importante. O Bach, a maior contribuição do Bach para a música foi um livro que ele fez chamado A Arte da Fuga. Nesse livro chamado A Arte da Fuga, ele faz exatamente isso. Ele coloca, em termos musicais, como essa métrica musical, né? O Bach, se vocês lembrarem um pouco da vida dele, ele começou como organista. Naquela época, que era no ano 1600 e pouco, o músico era como um carpinteiro, era como um jardineiro, era uma pessoa que estava lá para tocar na igreja e não tinha um cargo tão importante. E ele, de cara, colocaram ele na frente de um órgão. O pai dele faleceu muito cedo, ele foi criado pelo irmão. E, na época, para vocês terem ideia como era o Bach, havia um grande organista chamado Buxtehude. E ele foi andando da cidade dele, demorou 6 dias a pé para chegar na outra cidade para ver esse outro camarada tocando. E depois ele voltou, sentou no órgão e aprendeu a fazer todas essas coisas maravilhosas que ele fazia. Mas lá ele escreve, no fim da vida, esse livro chamado Arte da Fuga, Boris, faz exatamente isso que você fala. Ele coloca como um manual para os próximos músicos como coordenar os pensamentos musicais deles com uma métrica. Não sei se eu te respondi. Para mim, isso já era claro, porque operacionalizar números é um treino. Tem gente que... Você pode aprender a fazer aritmética treinando. Tem gente que é mais talentosa para isso, né? E gente que é talentosa para poder operar a música no papel. Antes de... Eu entendo assim. Lembra que quando você fala papel, né? Numa orquestra com 102 componentes, então você está escrevendo uma partitura para cada um daqueles instrumentos, né?
Então, você vê que é uma coisa muito mais complexa do que a gente imagina, não é um probleminha de matemática que você está fazendo sozinho, né? Você precisa fazer uma partitura para cada uma daqueles instrumentos e dar um certo ritmo. Então, por que a gente ouve a mesma peça por maestros diferentes? Porque cada maestro dá uma interpretação para aquela partitura. Então, dentro de um intervalo de tempo não muito grande, que às vezes são segundos ou minutos numa obra inteira, tem alguns fazem mais rápido, outros fazem mais devagar, outros colocam mais intensidade ou menos intensidade. Então, muitas vezes me perguntam qual é o papel do maestro. O papel do maestro é justamente pegar essa partitura, cada uma das partituras de cada instrumento, e colocar o tempero dele. É mais ou menos como uma cozinheira, né? Você tem a receita, mas aí colocar as coisas certas e chegar no teu gosto é uma coisa muito particular de cada um. São tempos de som. São tempos de som, isso mesmo. Beth, você queria falar alguma coisa? Ai, o Peter deixou vontade de quero mais. Ai, filho, eu tenho que agradecer porque eu nunca te vi tanto na minha vida. Todo dia. Tenho que agradecer. Você vai pegar mal para mim. Ah, Também participar com a gente. Queria perguntar para o Peter por que heróica? Microfone. Peter, está sem som. Quando ele fez essa sinfonia, ele justamente queria falar sobre o heroísmo. Ele estava encantado porque a Revolução Francesa começou e ela acabou num desastre, né? Num desastre muito terrível, onde as pessoas acabaram sendo guilhotinadas, esse lado, aquele lado, e apareceu Napoleão. O Napoleão, quando apareceu, ele era um general que tinha grandes feitos e ele se nomeou cônsul-geral. E o Beethoven achava isso maravilhoso, porque ele falava, esse camarada é tão maravilhoso que ele não está se declarando rei, ele se declara cônsul-geral, que ele admirava isso dos clássicos, que os cônsules eram os, vamos dizer, os generais ou os coronéis da época dos romanos, né? Então, ele gostava dessa figura do herói que é incorrupto, que gosta da humanidade, que quer o bem de todo mundo, etc. Como a maioria dos políticos hoje em dia, né? Então, ele tinha essa figura de herói. E para ele o grande herói era o Bonaparte. Se bem que o Bonaparte depois conquistou tanto a Alemanha como a Alemanha da época, Bonn, e a Áustria, né? Mas ele estava procurando essa figura do herói. Quando o Beethoven, isso eu contei, colocou a coroa na própria cabeça e se proclamou o imperador, ele resolveu mudar o nome para Heróica. Então, era em homenagem a todos os heróis do mundo, e ele, no fundo, se considerava um herói. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim, obrigada. Muito bom te ouvir. Nossa, muito bom mesmo. Pena que está chegando no final também. A gente tem um tempo. E alguém queria falar mais alguma coisa antes do Peter, das últimas impressões? E minha sugestão, já passo para você, Olívio, é assim, até queria lançar aqui, eu vou lançar agora uma pesquisa, tá? Vou lançar na tela, vocês vão poder responder, que é o seguinte, que temas vocês gostariam para as próximas conversas, tá? Então, eu vou lançar um 2 e já, deve entrar aí, vocês devem estar vendo. É só clicar, pode clicar em mais de um tema, tá? Não tem limite, tá? Eu fiquei empolgada aí com o Olívio, que o Olívio falou do Marcel Duchamp. Legal. Então, e também dá para a gente pegar mais um pouco com o Peter, porque é uma delícia o papo, passar a tarde assim, falando de música é o máximo. Aliás, os temas todos, toda semana, toda terça e quinta tá muito legal. Quem perdeu lá na pesquisa não tinha opção artes. Eu pus ontem. Beleza, tudo bem, outros, tá bom, anotado.
Boa, Flávia, boa. A verdade, a gente está aqui, não sei se a gente vai conseguir, né? Mas a gente teve o Olívio entrevistou o Cobra, né? A gente está pedindo para o Olívio trazer o Cobra para a gente, né, Olívio? Vamos ver se vem, né? Ó, pouca gente votou, hein? É. Peter, sabe que você podia dar para a gente o nome do primeiro filme? Me deu vontade de ver o filme. Você na BBC, você coloca BBC Heróica, no YouTube, sorry. Você entra no YouTube, você põe BBC Heróica. Não com H. E aí, Peter, na hora que a gente estava marcando, só dava uma opção. Ah, é? Deixa eu ver uma coisa aqui. Pelo menos o meu. O que eu queria falar é, Peter, amo e foi ótimo, tá? Ó, múltipla escolha, pronto. Salvar. Peter, aqui é a Mônica, tudo bem? Oi, Moniquinha, fala. Como Minha vai? chefe, por favor, viu? Tá podendo votar mais de um? Coloca de novo. Deixa eu colocar Peter, de novo. Eu queria primeiro agradecer aí a tua disponibilidade. Eu acabei conseguindo entrar só mais no finalzinho aí da tua aula, né? Enfim, mas assim, o pouco que eu escutei foi super interessante. Você é um estudante e eu acho maravilhoso você ter essa vontade de estar sempre aprendendo e, mais do que isso, compartilhando com as pessoas. Isso é uma virtude. Então, obrigada por tudo, enfim. E essas tardes é a primeira vez que eu participo. Gostei bastante. Sempre bem-vinda, aliás. Bem-vinda, Mônica, venha sempre, viu? A gente está... Peter, posso... Obrigada, Stephanie. Oi, Olívio. Oi, todo mundo. Oi, Mônica. Até amanhã. Peter, amanhã. Posso falar? Sim, sim. Tudo bem? Espera, Pronto, liberou. Não. Eu liberei você. Agora pode falar. Para votar. Estão me ouvindo? Posso falar? Tá. Teve uma montagem da Nona Sinfonia de Beethoven em hebraica. Vocês assistiram? Não. Não, foi? Foi há uns bons anos atrás. Eu fazia parte do coral da hebraica. Foi uma montagem que teve com uma légua. Foi. O avô saiu agora, Daniele. Sumiu. Estão me ouvindo? Agora sim. Então, teve uma montagem na hebraica da Nona Sinfonia de Beethoven. Isso já faz uns bons anos atrás. E a gente cantou a Nona Sinfonia de Beethoven traduzida para o Yiddish. Nossa, então foi muito bacana. E eu fazia parte na época do coral. Eu cantei 8 anos pela hebraica. E eu queria saber, nenhum de vocês assistiu isso? Tem esse material, não? Alguém filmou? Tem? Será? Tem, porque é muito legal, tem esse material. Tem esse material. Eu talvez até eu tenha em VHS, eu preciso olhar, porque legal. Ainda era da época do VHS. Mas foi bem bonito, foi muito bacana. Nossa, e né? foi uma experiência muito legal, porque realmente a música, a Nona Sinfonia de Beethoven é muito impactante, é uma música muito incrível. E a gente traduziu para o Yiddish na época e foi cantada em Yiddish, então foi muito legal. Olha, que legal. Pena que vocês não assistiram. Mas então, mas de repente a gente assiste agora, vamos ver. Sim, vou tentar achar esse material aí. Eu vou dar uma busca. Aproveitar e fazer a propaganda da próxima terça-feira. Não sei se a Marisa ainda está por aí, mas vai ser com ela, que nem hoje foi com o Peter. Não, e a Silvinha? Cadê a Silvinha? Mas tranquilo. A Marisa e a Sônia também vão participar. E a ideia é falar de viagens, e as duas manjam muito de viagens espetaculares. A ideia é cada um trazer alguma memória, alguma dica boa de viagens para a gente ficar sonhando quando sair dessa história aqui. Legal, ótima ideia. Terça-feira, mesmo horário. Tentarei estar com vocês na terça. Tá ótimo. E você quer falar? Não, só estava falando que estava legal. Maravilha, aliás, muito legal. Nossa, alguém mais
A Rosica quer falar mais alguma coisa? Liga o som, liga o som. A minha pergunta, né? O meu desafio, né? Ficou completamente fora daquilo que eu estava pensando. Mas essa então, eu estava usando ele quando ele compôs como ser humano, né? E aqui foi analisado a música dele. Então, são dois pontos diferentes de vista, né? É mais ou menos isso. Quer dizer, na verdade, você separar o ser humano do compositor é isso, né? É amalgamado na mesma pessoa. Mas quando foi você que falou que você achou que a pastoral não era ele, realmente. Eu achei que não estava ele dentro, né? Então, se você lembrar na escola, eu me lembro logo, acho que era, não sei se era primário ou ginásio, tinha um negócio que era descrição e outro que era redação. Descrição, você tinha que escrever o que você estava vendo, né? Que a maçã é vermelha, etc. E redação, você tinha que viajar na maionese, né? Então, eu acho que na pastoral ele estava descrevendo a natureza e nos outros revelando o que tinha dentro dele, mas os dois são muito válidos, né? Eu acho que é muito válido, só que eu também acho que o corpo físico não escuta a música, não é a orelha que escuta. É a esse ponto que eu quis chegar. É verdade. Bem, pessoal, foi um prazer preparar isso para vocês. Eu espero não ter sido muito professoral e eu adoro participar desses bate-papos e vamos que vamos. Ao contrário, Peter, foi uma delícia. Aliás, você viu, né? Tem gostinho de quero mais. A gente até pode pensar numa segunda rodada aí, que eu acho que vai ser muito legal. Acho que sim, Peter. Pensa num segundo tema assim tão legal. Então, agradecer todo mundo que estava aqui com a gente, que foi muito legal encontrar essa galera nessa sala aqui. Já surgiu um tema que é... Venham terça-feira. Tá bom, terça-feira estaremos aí. Eu vou propor um novo gênero, porque existem vários gêneros. Um que muita gente gosta é o jazz, o outro é a música popular brasileira, que tem muito a ver com a gente. O outro é quem são os grandes músicos judaicos. Nós temos uma profusão. Isso é legal. Tem um monte. Muitos temas. Félix Mendelssohn. Não só. A Anitta propôs Carmen Miranda. Então, eu tô... Oi, eu quero que o Peter volte bastante vezes, viu? Porque ele é um prazer tão grande. Todas as apresentações dele, você aprende tanta coisa com ele que você não pode imaginar. Então você volta, viu, Peter? É para você voltar. Agora, Anitta, ele pode dançar também, o Peter, ou não, hein? Olha, depende. Se não tivermos mais da pandemia, a gente pode até fazer uma tarde dançante com o Peter, por que não? Eu quero falar. Fala, Anitta. Eu queria agradecer o Peter. Foi muito Obrigada legal. aí, Peter, foi maravilhoso. Mais uma vez. E queria perguntar se você já viu aquele maestro um italiano que pegou todas as partituras do pessoal do campo de concentração e fez É muito impactante, né? E, inclusive, quem sabe aquele cantor, o Leonardo Cohen, que tem aquela música Aleluia? Sim. Ele tem uma outra música que chama The End of the World. Ele fez isso inspirado nos músicos que recebiam as pessoas em Auschwitz, que é uma coisa muito, muito forte, né? Sim, é forte. Esse tema de música judaica porque tem o Klemser, tem um monte de coisas aqui, dá para a gente se divertir. Mas tem muita gente lá, eu entro na fila aí para vocês. Olha, de música judaica de campo de concentração, acho que tinha um hino do Mordechai Anilevich. É verdade. Sobre exatamente. Partisans, correto? E também teve um concerto em Israel, onde eles recuperaram todos os violinos e todos os instrumentos de corda que estavam nos campos de concentração. Teve uma turma que foi em todos os leilões, conseguiu recuperar e fez um concerto com esses instrumentos. É uma coisa muito forte. Que lindo, hein? Arrepia. Agora, Peter, só para enriquecer, se você falar sobre jazz ou você falar de outro músico, outro gênio da arte musical, podia enriquecer com algumas passagens musicais desses músicos. Se for no jazz, se for qualquer tipo de música que você trouxer,
Acho que isso enriquece bastante para a gente. Que nem você fez hoje, que foi ótimo, ótimo. Você viu o começo? No começo eu pus as músicas do... Eu não estava, por isso que eu estou falando isso. Então, mas se quiser, eu faço uma especial só para você, moço. Vou fazer então. Mas não vai. Essa proteção não. Whisky, tá bom, Peter? Turma, querido. Agora aqui, olha. O mundo é dividido em dois tipos de pessoa: os tenistas e os outros. Ele faz parte do... O negócio é fazer parte dos dois grupos. Sempre. Pessoal, super legal. Obrigado. A gente se vê de novo na terça. Peter, sensacional. Delícia, foi ótimo. Parabéns aí para todos. Obrigada, gente. Um abraço a todos. Muito obrigada. Gostei muito. Ver semana que vem todo mundo falando, hein? Achei pouca gente hoje. Não, demos oportunidade para todo mundo. Foi legal. Foi legal. Tchau, gente. Até terça.